Coach Emagrecimento, Jussara Munareto. Qualidade de vida é tudo de bom e emagrecer é o nosso objetivo a partir de agora com a nossa Operação Verão. Olha, excelente, tem que começar agora. Agora, né? ontem, tá friozinho, já. mas já... Porque infelizmente é o momento que nós acumulamos algumas gordurinhas e deixamos aquela margem para os nossos sabotadores, que é o que a Coach Emagrecimento vai falar agora um pouco. Isso aí. A comida muitas vezes vence, né, as pessoas, né? Então, mesmo que ela não queira comer, então ela tem a vontade de emagrecer, no entanto ela não consegue cumprir essa mudança, né? E nem percebe o que faz com que ela vá em busca do alimento, não é, doutora? Exatamente, isso é o que a gente chama de sabotadores. Então a pessoa tem intenção racional de emagrecer, mas não consegue porque existem programas internos, que são programas na mente, que levam a fazer com que a pessoa coma mais do que realmente ela precisa. Então ela está programada para comer. E acredita que está fazendo tudo certo. Que normalmente assim, esse programa é um programa inconsciente, né? Então ela não tem, não fica sabendo por que ela age daquela forma. Então isso aí tem a ver então com racionalizações, que a pessoa arruma uma desculpa para agir daquela forma frente à comida. Mas tudo tem a ver com as emoções. Então emoções de medo, de ansiedade, de busca de prazer, mas que não são, vou dizer assim, necessidades físicas. Não é, a comida ela não tem necessidade física. Então pessoas com 100 e poucos quilos ali, né, bem acima do peso normal, e ela sente fome, né? Ela diz, eu sinto fome, mas não é uma fome real, né? É imaginário. Então, a fome dela está ligada às emoções e ela precisa entender e descobrir quais são os sabotadores. Existem muitos sabotadores, hoje a gente vai falar alguns deles, né? Que estão presentes no nosso dia a dia, ou seja, são aquelas mentiras que a gente conta pra gente mesmo e que nos enganam. Até né? pra gente aprender a cortar esse cordão. Isso, e identificar os sabotadores e buscar mudar muitas crenças, muitos programas que tem lá dentro, às vezes aprende ao longo da vida, dentro da sua infância, a se comportar daquela maneira, e aquilo vai ser levado para o resto da vida. Então, e às vezes nem se pergunta se aquilo ali faz sentido ou não, né? Então ela aprendeu durante a infância e vai levar isso. Isso pode acontecer também de uma hora para outra, a pessoa ser magra e de uma hora para outra ela começa a ganhar esse peso. Pode, vou dizer assim, por exemplo, acontece uma perda, né? Então a pessoa morreu um familiar. Então isso remete a situações de perda na infância e ela passa a comer para suprir aquela perda, né? Perdeu um emprego, por exemplo, tá? Sofreu um processo cirúrgico, que foi um momento de ansiedade, ficou extremamente ansiosa, liga o alerta lá, né? O sinal de alerta, o sinal amarelo, e depois não desliga esse sinal automaticamente, porque ela não se dá conta que ela continua ansiosa, mas é da parte emocional, não racional. Racionalmente ela entende que a cirurgia foi necessária, que passou o perigo e tal, mas a parte emocional dela continua que não entende. Então ela precisa analisar o que aconteceu e buscar entender e trabalhar as emoções para conseguir mudar o seu comportamento. Não é só batida na geladeira, vai além. Não é, a culpada não é a comida. A responsável pelo nosso comportamento alimentar tem muito a ver com a emoção, né? Então a emoção quer dizer que é o que está ligado à ação, né? Então aquilo que nos leva à ação. Já a nossa racionalidade é o que a gente projeta para o futuro. A ação está ligada no presente, o que eu faço agora, né? E a racionalidade diz assim, qual é a consequência se eu agir comendo muito agora, qual é a consequência minha no futuro? Ou seja, a racionalidade vai nos ajudar então a identificar o que precisa ser feito para mudar, né? Então às vezes a gente tem que botar o pé no freio e dizer, para um pouquinho. O que está acontecendo? Então tu está frente a uma comida lá e tu diz, não,
tá louca para comer, diz, tá, mas por que eu vou comer se eu já comi o suficiente, tá? Então, que sentimento é esse que eu tenho que faz com que eu continue querendo comer? Porque não é fome, de verdade. Tá? Então, é a racionalidade, usar a racionalidade para identificar os sentimentos e trabalhar esses sentimentos para realmente dar vazão para eles com outra coisa que não seja a comida, porque a pessoa dá vazão aos seus sentimentos, aos seus medos, aos seus receios através da comida. Deixa eu contar, Jussara, que eu fiz isso na prática essa semana, seguindo os seus conselhos. Sim. Eu amo chocolate, né? E inventei que essa semana eu precisava de um pouquinho de energia. E adivinha onde eu estava? No supermercado. Aí parei, pensei um pouquinho e disse não. É um momento realmente, né? Sim. Porque a Jussara disse que se a gente passar uns 20, 30 minutos, aquela vontade passa. Desaparece. É que isso aí tem a ver com as emoções. Então, às vezes, a emoção sequestra a tua racionalidade. Ou seja, ela assume o papel para melhorar aquilo, para aliviar algum sentimento de ansiedade ou de medo, ou até mesmo, então, quer dizer, existem os chamados gatilhos, né? Então, vai dizer, tu tem uma situação gatilho, então tá dentro do supermercado que naquele momento tu tá com vontade de comer. Então, muitas vezes se diz, não vai no supermercado com fome. Com fome, claro. Por quê? Porque daí tu aciona um gatilho, e esse gatilho vai gerar um comportamento que tu já está internalizado lá. Então, tu vai repetir o processo, porque tu tem um hábito. Então, ou seja, tu conseguiste mudar no momento que tu diz, bom, para um pouquinho, eu vou esperar, será que é sensato eu comer esse chocolate? Se eu comer esse chocolate, o que vai acontecer? Se eu vou ganhar peso, né? Eu vou depois ter tontura, eu vou ter mal-estar, hipoglicemia, quer dizer, tu analisou se era necessário ou não. Então isso é a racionalidade. Então é usando a razão para mudar a emoção. Agora, eu não comer o chocolate, eu vou dizer o que aconteceu, gente. Me deu uma felicidade muito grande. Eu me senti uma vencedora. Pode parecer uma bobagem, mas eu me senti uma vencedora. Não é bobagem. Isso te dá autoconfiança. Porque tu tá com o controle da tua vida na mão. Tá? Então, quer dizer, a comida não te controla. Tu controla a comida. Quer dizer, o poder tá contigo e não com a comida. Então, isso é muito importante. Realmente é fundamental. Então, e às vezes a pessoa não se dá conta do que está ocorrendo. Então, quais são os sabotadores que ela tem? Não? Tem crenças, tal, assim. A pessoa, a mãe, o pai ensinou que ela precisa comer bastante para ficar forte. Saudável. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa acha que comer vai lhe deixar mais forte, né? E ser forte não tem nada a ver com a comida. Ser forte é chegar aonde tu queres chegar, ter teus objetivos. Ter equilíbrio. Né? Ter equilíbrio, tudo isso é importante, né? E, inclusive, ter uma alimentação saudável. Inclusive, fazer a escolha de uma alimentação saudável. Isso é ser forte, né? Claro. E só que não é forte de tamanho, é forte de caráter, é forte de personalidade, é forte de outras maneiras, né? Fazer as escolhas certas. O pai e a mãe querem que o filho cresça e acha que tem que comer todo o prato, toda a comida que foi colocada no prato, não pode deixar sobrar comida. Então, se sobrar comida, vai faltar comida para os pobres, e não tem nada a ver, a comida que sobrou não vai alimentar o pobre, então, ou seja, não faz sentido, né? Então tem tudo isso, né? Então, para ficar mais forte, a pessoa pode confundir comer bastante com abundância, com riqueza. Então, às vezes, passou algum perrengue lá na infância, teve alguma dificuldade de se alimentar, então a alimentação pode se caracterizar como algo de riqueza, de abundância. Então, assim, agora estou adulto, eu posso comprar minha comida, então isso me ajuda a me dar a sensação de riqueza, tá? Então, a comida como sensação de riqueza, uma de saúde, compensação, né? Isso. Tem a ver também, às vezes, com rivalidade. Então, assim, o pai ou a mãe querem mandar na criança. E a criança quer se sentir individual. Eu sou eu e tu é tu. Então, a criança, né, vou dizer, a mãe quer que a criança emagreça, por exemplo. Daí, não vou emagrecer, eu vou comer do meu jeito, eu quero comer
sapateia e quer comer. E tem aquela criança que cerra os dentes e não quer comer, entendeu? Então usa a comida como um mecanismo de mostrar suas emoções, de mostrar sua individualidade. Então, como caráter de rivalidade, tá? Então pode ter, tá? E tem aquelas pessoas que contribuem, né? O meio social contribui, começa a criticar, as críticas, né? Tipo assim, mas você não precisa fazer isso, né? Mas você tá bem, né? Pra que fazer isso? Tá né? vendo que a pessoa tá acima do peso? Não se priva, que bobagem isso, come só mais um pouquinho. Amanhã você faz outra começa coisa, o regime amanhã, compensa faz um mais pouquinho tarde de exercício, faz não sei o que, né? E daí te vê emagrecer um pouquinho, o que ela diz? Tá muito magra. Tá muito magra, eu preferia tu mais gordinha. E daí a crítica entra na tua cabeça, teu pensamento, e tu começa a comer pra eu estava bem, já tu continuar com a contrário. amizade, pra te continuar com a amizade, continuar se sentindo bem, né? Então, mais do que nunca, a gente está centrado de acordo com os objetivos. Isso, tá? Então, às vezes a pessoa se cobra muito, né? Então, existe o sabotador crítico, é o sabotador mestre, tá? Que é o grande sabotador, é o crítico. Então, a pessoa quer fazer tudo de maneira perfeita. Ela acha que a vida tem que ser perfeita, os filhos têm que ser perfeitos. Então, não existe nada perfeito. Então, o que ela se critica? Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não consigo seguir a dieta, daí baixa a autoestima, baixa a confiança, porque ela se critica em tudo que ela faz. Mesmo que ela tenha comido bem no almoço lá, comido certinho. Mas eu comi, comi um pão a mais ali. E daí ela se critica e daí começa a comer mais ainda. Aí se fez errado numa refeição, daí ela chuta o balde. Quer dizer, já que eu comi, eu realmente não sirvo para fazer dieta. Então é o sabotador crítico. Existem muitos outros sabotadores, né, que a gente pode conversar em outro momento, que são coisas bem interessantes assim para a gente identificar e poder trabalhar através do coaching com ferramentas que mudem esse comportamento, que mudem essa visão. Então o coaching é quem treina a pessoa, identifica esses sabotadores. Existe um teste de sabotadores que é bem interessante, ele identifica quais são os sabotadores, né? Então tem um site, depois eu posso deixar na gravação o site, com certeza. Que a pessoa querendo identificar, são 23 sabotadores, então são muitos, são vários sabotadores. Desculpas não faltam então. Não, desculpas não faltam. A gente precisa identificar eles. Esse aqui é meu inimigo, inimigo oculto, meu inimigo interno lá que me passa o pé e eu não consigo emagrecer. Então, descobrir os sabotadores é muito importante. Motivos não faltam. Isso aí. Para encontrarmos, né, os sabotadores. E ajudar no processo de emagrecimento que todo mundo deseja, ficar bem de saúde, ficar bem de corpo, né? Então isso é importante. Mas com certeza essa é a mola mestra que faz com que muitas pessoas tranquem na dieta, não é, doutora? Exatamente. Em todas as dietas que muitas pessoas já experimentaram e conseguiram perder peso e depois não conseguem mais. Dieta e exercício não funcionam, tá? Eles funcionam só de maneira temporária. A gente quer o segredo. Enquanto a gente não mudar a programação mental, a pessoa vai voltar a engordar de novo. Temos que aprender e descobrir esse segredo e derrubar os sabotadores de vez. Isso, para chegar não só na Operação Verão, né? Mas na operação de todas as estações e de toda a vida. Isso sim é a gente ter qualidade de vida e ter bem-estar, né? Descobrir como controlar a nossa vida, né? Exatamente. Obrigada, coach Jussara Munareto. Amei estar contigo mais uma vez. Igualmente.